casa do Mister Volpi, hoje aqui mais uma vez no centro de São Paulo. E hoje a gente está aqui na rua Líbero Badaró, que a gente vai fazer uma entrevista muito legal. Uma entrevista com uma pessoa que vai curar você. Como? Ela vai explicar como que é. Estou aqui com ela, a Maria... Rogênia. Eu quase ia falar Maria Eugênia, mas é Rogênia. E aí, Maria Eugênia? Olha, tá vendo? Maria Rogênia. Confunde bastante. Como é que é esse negócio da cura? Eu vim aqui e ela estava me explicando coisas sensacionais. Conta um pouquinho. Então, na verdade, boa tarde para todos, né? Estamos agora... Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde, bom dia. Vai funcionar na hora que você assistir, né? Mas nós estamos aqui no espaço terapêutico, no centro de São Paulo, como ele mencionou. E esse espaço é especializado em terapias orientais. Então, ela inclui o quê? Acupuntura, várias técnicas de acupuntura, quiropraxia, várias técnicas de massagens terapêuticas, que eu falo que não é uma massagem relaxante, ela é terapêutica. É uma massagem de cura. De cura, que mexe com pontos, né, de que proporcionam uma melhora dos órgãos internos, além de fortalecer musculatura, nervos, tendões, ossos. Nós trabalhamos com quiropraxia, ventosas, que é muito conhecida principalmente no meio dos esportes hoje em dia, né? Salva a vida de muito atleta, inclusive. Inclusive, também somos especializados em tratamento do atleta, do idoso e da gestante. Olha, que legal, hein? São as 3 áreas mais difíceis de se pegar, né? Fazemos a moxa-terapia e o stipper. Agora, você estava me contando que você é a única no Brasil com propriedade de fazer... Isso. Na verdade, de ministrar o curso, né? De Kantan na Kensa. Peraí. Como é que é o nome? Kantan na Kensa. Difícil. É uma técnica também, né? Oriental. Japonesa. Isso. Foi baseada em cima... Vai falar japonês aqui, né? Adoraria fazer isso, mas eu não tenho essa propriedade também. É uma das coisas que eu sou em fazer. Sabe o que eu pergunto? O nosso programa é bem variado. Já teve turco, já teve africano, os dialetos africanos que foram muito legais. Que Só legal. falta japonês. Então... Eu posso aprender, me dedicar muito e na próxima, quem sabe? Vou cobrar. Não, eu amo tudo que é oriental, né? Falar japonês é um dos meus sonhos, mas ainda não coube na minha rotina, na minha vida no momento. Mas sobre o Kantan na Kensa, né? Na verdade, o Kantan na Kensa, ele foi desenvolvido pelo professor Walter Rodrigues Lara Filho, que foi o meu mentor de acupuntura. Quando eu conheci o Walter, eu era esteticista. E estava começando a ingressar na área de massoterapia. Fazia alguns cursos livres de massagens específicas, que eu amava já, e meu sonho era fazer acupuntura. Porém, na época, eu não sabia como que eram as leis no Brasil com relação à acupuntura, aplicação, né? Então, eu estava ainda meio que tentando descobrir como que funcionava para eu fazer um curso. E no meio do caminho, eu conheci o Walter, num curso de reflexologia podal. E a partir dali eu contratei ele para ser o meu professor. Eu saí das turmas onde eu estudava e nós fechamos um lugar na época em São Bernardo e foi ali que eu comecei a ingressar na terapia oriental. E o Walter na época já estava trabalhando com Kantan na Kensa, que ele que desenvolveu. Né? Ele ensina, ele tem uma escola também de terapias, onde ele ensina todas as técnicas orientais. E o Kantan na Kensa ele estava desenvolvendo. Já estava em prática na época, né, nessa fase de testes, e ali ele conseguiu, né, ingressar com essa nova técnica no Brasil inteiro. Ele recebeu um convite de ir para o México, e aí ele se mudou para o México. Atualmente mora lá. Então. Atualmente mora lá. E aí nós ficamos naquela distância, né? Ele sendo meu professor, quando vinha para o Brasil, a gente ainda fazia alguns cursos, e aí ele me fez a oferta de eu dar aula de Kantan na Kensa. Eu estava começando a dar aula de outros cursos, que ele me incentivou muito na época, e aí eu aceitei a proposta. E aí eu sou a única brasileira que dá esse curso no Brasil, né? Aí ele no México. Então, assim, no Brasil, quem aplica Kantan na Kensa ou estudou com ele ou comigo. Não tem mais nenhuma ninguém, outra pessoa que possa ministrar. Se tiver, é fake. É fake. É fake.
É fake. E aí muitas pessoas aplicam o Canta porque estudaram ou comigo ou com ele, né? É uma técnica extremamente avançada da acupuntura. Eu aplico mais de 8 técnicas diferentes e considero ela a melhor de todas. Ela realmente é aquela extremamente moderna. Moderna por quê? Porque ela utiliza menos pontos de acupuntura, ou seja, menos perfuração. O que você poderia tratar com 15 agulhas, você trata hoje com 3. Então diminui muito, né? Para quem tem medo de agulha, para quem tem paura, né? Mais alguém por ali? Então facilita bastante, além do que diminuiu a quantidade de sessões, porque ela é tão objetiva, direto no ponto, que o que se fazia em 10, 20 sessões, hoje se faz em 4. Nossa! Então o custo-benefício para o paciente é maravilhoso, porque diminui a quantidade de sessões, de tempo que ele gasta em sessão. É muito normal nós pegarmos um paciente, por exemplo, que fez 20 sessões com algum acupunturista e não deu resultado. É muito normal. Deixa eu te falar. Eu tenho um amigo meu, isso é pra você, viu, Oswaldo? É pra você. O Oswaldo. Ele tá com uma bursite aqui, ele já foi em vários locais, aí tá. Aliviou, aí depois voltou. Consegue? Olha, a acupuntura em si, qualquer método dela é extremamente eficaz, né? Eu trabalho com pontos de meridianos, que é a MTC, que é a mais tradicional, a antiga, aquela dos tempos primórdios, quando a acupuntura foi inventada. MTC, né? Medicina tradicional chinesa. Trabalha-se com pontos chamados meridianos, que é a acupuntura sistêmica. Aí vem vários outros métodos, tem pulsologia, tornozelo puntura, crânio puntura, face puntura, e assim vai. Não conhecia, eu sei da tradicional, agora essa que você está falando para mim é tudo novidade. Então, e todas são muito eficazes, todas. Aí depende de cada pessoa, né? Ou de cada dor que você está sentindo. Então, o resultado para ele ser mais rápido ou não vai depender, primeiro, do método utilizado, porque tem método que é eficaz, porém demorado. Essa é a questão. Então, de alguma forma, a acupuntura vai dar um bom resultado no ser humano. Porém, ela pode demorar mais, porque o método é mais demorado. Sim. Outra coisa que vai influenciar, o grau da inflamação. É claro que uma inflamação menos grave vai ser mais rápido. Mesmo assim, nós pegamos casos gravíssimos que com uma sessão... Eu lembro, quando eu vim aqui, ela me contou um que eu fiquei assim... Exatamente. Como assim o cara já saiu curado na primeira? Sai andando, sai totalmente resolvido. Hoje, inclusive, eu atendi a secretária dessa pessoa que eu mencionei para você. E ela falou assim, você não tem noção. Ele está ótimo. Ele não parece a mesma pessoa que vinha há dias doente, chorando de dor, todo travado. Conta a história para eles. Então... Não precisa citar nomes, nada. Claro. Mas conta a história da pessoa. Foi muito interessante, gente, porque aqui nesse espaço eu atendo até 5 horas da tarde. Às vezes não tem paciente depois das 4, eu vou embora às 3h30, né? No Sapopemba eu fico até 11 da noite. Estou perto da minha casa. Uma vez eu falei com vocês, falou, vou atender. E estou atendendo. Até às 11. Isso. Uau. É muito normal eu ficar até 11 atendendo. Aqui não, eu estou longe de casa, então eu paro mais cedo, né? Porque tenho percurso para voltar e tudo mais. Então eu estava já pronta para ir embora, eu havia acabado de atender o último paciente com a Gisele e mandaram mensagem no meu celular, eu não sabia quem era, né? Era um número que eu não conhecia. A pessoa falou assim, Dona Maria, a senhora está aí? Aí eu falei, aí aonde? Falei assim, aí no espaço da Líbero Badaró. Eu respondi, sim, estamos aqui, estamos de saída. E eu estava realmente com a bolsa já tiracolo no lugar. Aí ela falou assim, é que o meu chefe está travado com uma dor muito insuportável no ciático. Misericórdia. Aí eu olhei para a Gisele e falei, tem coragem de atender mais um? Ela fez, tenho. Eu falei, tá, pode mandar ele vir. E ela falou, ok, ele está subindo. Eu não sabia onde ele estava, de onde que ele era e como assim está subindo. Beleza, imaginei que era aqui por perto. E aí não deu 5 minutos, o elevador abriu. Aí saiu um homem muito alto, né? Um senhor novo, né? Muito novo e muito alto. Eu olhei assim para cima e falei, gente, que situação. Porque ele estava totalmente torto. É mesmo? Quadril torto, uma perna encolhida, pendendo para um lado e com uma fisionomia de muita dor. Eu perguntei o que havia acontecido, né, para resumir. Ele contou que era um ciático que estava inflamado há muitos dias, que ele já havia ido várias vezes no médico, já havia feito várias coisas e nada havia resolvido. E que aquele dia estava sendo o topo da dor para ele. Então, nós levamos ele para a sala, deitamos ele.
Então, é muito normal, quando eu estou com a Gisele, eu vou fazendo algumas coisas e ela outras, né? Eu vou já puxando o pé, eu vou olhando a orelha, o formato da orelha, ela vai preparando a agulha. E o que eu fiz? Peguei o pé desse paciente e comecei a massagear o ponto de coluna. Peguei lá no pezinho com o dedo mesmo, fui massageando o ponto de coluna. Ele teve muita dificuldade para se deitar, é evidente, né? Tivemos que ajudá-lo, tal. Ele deitou de qualquer jeito, porque não dava para acertar ele ali, porque o corpo dele estava todo desalinhado. Que loucura, gente. Coisa de louco mesmo. Nossa. E eu comecei a massagear o pé dele ali, enquanto a Gisele foi pondo luva, colocando luvas em cima da maca, pegando agulhas. Ela tá falando, eu tô imaginando a cena. Você aí de casa deve estar imaginando a cena. Exatamente, a gente consegue imaginar com o filme, né? Para a pessoa, um filme de terror, né? Pois é. Então, enquanto ela foi preparando tudo, ele olhou para mim com 5 minutos, mais ou menos, que nós estávamos ali com ele. Ele falou assim: Maria, a minha dor passou. Aí eu falei assim, como assim passou? O que passou? Ele fez: a minha dor passou. Eu falei: não pode ser, eu não fiz nada, nós nem colocamos as agulhas, eu nem te puxei. Aí ele falou assim: mas passou. Eu fiz: então tá. Eu pensei assim: não tá exagerando a pessoa, né? Então tá bom, fica aí quietinho que a gente vai continuar, tá? Com aquela cara de mano. Como, né? Como assim? E ali, literalmente, ele adormeceu com 10 minutos. Com 10 minutos ele estava num sono profundo, eu estava puxando as pernas dele, ele não estava vendo mais nada, porque eu faço um pouco do alongamento da quiropraxia, né? A parte saudável da quiro é o alongamento. Então eu comecei a alongar as pernas para puxar o ciático, e ela foi colocando agulhas, logo viramos ele de bruços, começamos com as ventosas, com as sangrias, fizemos um tratamento com 5, mais ou menos o que seria equivalente a 5 sessões. Em um só? Em um só. Nós fizemos a acupuntura auricular, a acupuntura Cantanakenza. Eu já havia alongado o ciático puxando as pernas, né? E eu fiz ventosa com sangria. Foram 5 tratamentos dentro de uma única sessão. Ele dormiu um sono tão profundo que parecia que ele estava viajando em outro planeta. E nós continuamos o processo. Porque mexe num ponto, mexe no outro, tira a agulha dali, coloca aqui, deixa alguns... dormindo. E o homem dormindo. Troca as ventosas de lugar, a gente vai mudando o tratamento durante a sessão. Ele ficou 1h20 mais ou menos conosco. Quando terminou, eu acordei ele. Eu fui lá devagar, já tinha tirado tudo, acordei, mexi nele. Ele abriu os olhos assim, ele fez: cara, eu dormi. Eu falei: dormiu profundamente. Como é que você está? Ele: tô bem. Eu falei: então vamos lá, vamos tentar levantar, vamos tentar ajudar ele. Olha que audácia. Muita audácia. Porque ele estava completamente curado. Ele virou, levantou, pôs a roupa. Quando ele terminou de colocar a roupa, ele encostou na parede e começou a chorar. Porque tem uma divisória, que são 2 salas, né? Ele encostou na paredinha e ele colocou a mão no rosto e começou a chorar. Ele é muito alto, ele deve ter 1,90 m e alguma coisa. Eu fiquei olhando assim para cima, eu fui lá, abracei ele, né? Me senti comovida, me deu aquele negócio assim para engolir o choro, não chorar também. Abracei ele e falei: tá tudo bem, passou. Aí ele falou assim: você não tem noção. Você é resposta de Deus na minha vida. Porque a madrugada inteira eu orei chorando, falando para Deus: eu não tenho condições. A dor que eu senti de madrugada era dor para morrer. E eu pedi para Deus: coloca alguém no meu caminho para me ajudar, porque eu não consigo mais. E aí, ó, ela. Foi realmente algo bem emocionante, né? Muito sensível. Imagino. E eu segurei bastante para não chorar, com certeza. Numa sessão, numa sessão, gente. Numa sessão. E assim, esse foi um caso. Né? Nós temos o Rafael, que ele não cansa de dar testemunhos em vídeos, né? E hoje ele estava aqui, ele saiu agora há pouco. O Rafael foi um caso extremo também de cura com uma sessão. Pode contar. O Rafael, ele tem uma média de 75 anos, eu acho, por aí. Só olhando a ficha que eu vou saber. É um senhor novo que tem diabetes e quando ele me conheceu foi por coincidência, né? Ele estava no canal do Kendi fazendo também uma entrevista e ele subiu com uma das candidatas a vereadora de São Paulo, que inclusive eu amo de paixão. Eles vieram conhecer o nosso espaço e ele virou para mim e falou assim: você faz isso, tratamento para isso, para que eu faço? Aí ele falou assim: posso te chamar depois então e agendar com você? Eu falei: claro que pode. Ele não fez muitas perguntas, ele só perguntou isso. Depois ele me chamou no WhatsApp. E agendamos. E ele falou: olha, eu tenho uma questão com diabetes, eu tenho um pé que eu não tenho sensibilidade nenhuma. Enfim, ele veio para a primeira sessão. Qual era a questão? Naquele ponto de interrogação, será? 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 O que vai acontecer ali, né? Qual o nível da melhora que eu vou ter com essa sessão? Então, o que ele reclamou para nós? Primeiro, olhos,
que ele tem diabetes. A diabetes, todo mundo sabe, né? Atinge muito os olhos. Estava com a visão muito embaçada, muito turva e não estava enxergando nem com óculos. Diabetes é terrível, né? Ele estava com uma questão nos pés muito séria, do qual ele não tinha sensibilidade nenhuma nos pés. Ele comentou que ele levantava de madrugada e ele ia procurar o chinelo para beber água, por exemplo, ou para ir no banheiro, e ele não sabia o que era chinelo e o que era chão. A esposa Porque dele... o pé ficava dormindo? o pé ficava sem sensibilidade o tempo todo, 24 horas por dia. Ali, quando ele falou aquilo, eu já pensei em neuropatia diabética, que é muito normal dar em pessoas que têm diabetes muito forte, muito intensa. É como se fosse uma raiz, uma ramificação da diabetes que atinge os pés. Ela começa pelos dedos e ela vai tomando conta. É como se ela quisesse tirar de você o privilégio de ter os seus pés. Ela é muito séria. E ele contando, eu falei, pode estar começando uma neuropatia aí. Enfim, ele queria também melhorar toda a questão muscular, porque ele estava caindo muito. Ele tinha várias cicatrizes pelo corpo de quedas que ele toma na rua. Já caiu com o rosto no chão, já machucou o ombro, já machucou várias coisas. Você perde aquele equilíbrio. Porque ele não tinha sensibilidade dos pés e ele também tinha fraqueza muscular intensa. Meu Deus do céu. Enfim. Estava todo estrupiado, Todo estrupiado. Né? Fizemos a primeira sessão e ele foi embora. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem digitada pelo WhatsApp, tanto que eu printei e postei essa mensagem. E ele falou assim, Maria, a minha visão está tão clara de ontem para hoje, ela clareou tanto que quando eu coloco o óculos, a minha vista fica embaçada, eu tenho que tirar o óculos para enxergar. Uau, que doidura é isso? Loucura. Eu fiquei muito impressionada com isso. Assim, você está acostumado a ver, mas você fica impressionado de novo. Não, e é um orgulho, né? Demais. Aquele orgulho no coração que a gente sente que a pessoa ficou boa. Né? Não, demais. E tipo, muito rápido, né? Muito rápido. Aí ele relatou que os pés estavam super sensíveis, ele estava conseguindo, coloquei o pé no chinelo, encaixei o pé no chinelo, porque ele não tinha mais essa percepção. Né? Para quem não sabia o que era chinelo e o que era chão, né? Sim. De repente coloca o pé no chinelo com uma sessão, põe o pé no chinelo, encaixa, anda, não tropeça, sente o chinelo. Isso também eu achei muito impressionante. Muito impressionante. Que coisa, e assim foram indo os resultados. Hoje foi a terceira sessão dele. E da primeira para a terceira, o resultado dele está sendo espetacular. E esse outro primeiro que você me contou continua vindo fazer algumas sessões aí? Não, ele não tem nenhum problema de saúde. Ele estava travado do ciático há mais de um mês, alguma coisa assim. Então era o que ele tinha, ele destravou, não precisa vir mais. É bem assim. Inclusive é muito normal eu ter um paciente que veio para várias sessões. Ele faz uma e some. Depois de um tempo ele encontra comigo. Ele encontra comigo depois de um tempo e fala, Maria, não te chamei mais porque eu não senti mais nada. Oswaldo, tá aí, ó. Eu vou te trazer aqui, eu vou te apresentar a Maria, e você vai ver. É isso aí, Oswaldo, por favor, venha nos conhecer. Sem falar que o espaço é uma coisa maravilhosa, super aconchegante, né? Muito gostoso. E é isso, com a acupuntura eu sempre falo que eu vou escrever o meu livro da minha caixinha de milagres. Que nós conquistamos todos os dias com vários pacientes diferentes. São casos e mais casos que não teria como ficar relatando de tantos que são, né? E não, eu falo que não é um privilégio meu, é um privilégio de qualquer acupunturista. O que diferencia é o que eu percebo hoje nos terapeutas. O que você tem? Eu tenho uma dor na lombar, então vamos concentrar o tratamento na lombar. Você me contou uma história aí quando eu vim aí que era um absurdo, né? O cara caindo. Qual delas? Uma história que o cara foi lá no cara do massagista e tá. O cara sim, ruim, sim. Depois você conta, termina essa aí. Tá, foi com um quiropraxista que ele passou. Então a acupuntura, como eu estava falando lá no comecinho, ela vai dar resultado. O que diferencia? Tanto a Gisele que trabalha comigo, quanto os meus alunos, eu ensino meus alunos, né, a atuarem dessa forma. O que você tem? Eu tenho uma dor lombar, uma questão de visão, um ouvido que não ouve direito, eu tenho uma boca amarga, eu tenho gordura no fígado, uma gastrite, dor de cabeça, rinite, sinusite. Ele vai colocando isso na ficha. Beleza, eu vou tratar tudo isso. E às vezes pode ir numa só e... Numa sessão você consegue fazer muitas coisas. Depende de cada um. Exatamente, né? Exatamente. Então isso faz um diferencial muito grande, porque em uma sessão uma pessoa melhora 90% do que ela estava sentindo como mais grave, tipo minha lombar, né? E o restante inteiro ele relata na próxima sessão que melhorou.
Na próxima sessão ele fala que o estômago não está mais com acidez, a vista ampliou, o ouvido destapou, a boca não está mais amarga. Então, ou seja, é um conjunto de uma melhora absurda. Né? Por quê? Porque nós fazemos vários tratamentos em uma única sessão. Ah, ela deve cobrar R$5.000. Poderia quase cobrar. Isso, viu? Mas é desse tamanho, ó. Exatamente. Tamanho. Poderia cobrar isso. Bem popular para você bem que está do outro popular. lado que pode fazer, viu? E esse preço popular que nós cobramos foi uma decisão. Foi uma decisão. Tanto que nós já atendemos pessoas assim de um poder aquisitivo absurdo. E nós cobramos R$150 a sessão. Quanto é a sessão? 150. 150. Então, 150 para você também. Não tem diferença. Nós optamos por fazer um trabalho completo porque a nossa intenção é curar as pessoas. Eu sempre falo, então, se eu for enriquecer disso é porque Deus quer. Sim, claro. Porque a minha intenção nunca foi essa, sabe? Nunca foi, eu quero enriquecer da acupuntura. O que você quer com a acupuntura? Curar as pessoas. Mas tem gente que é picareta e quer enriquecer, sem tapeando os dúvida. outros, você sabe muito Sem bem dúvida. disso, né? Inclusive, o mal da nossa geração, porque assim, a terapia hoje, ela tem dois paralelos extremamente diferentes. Primeiro, o extremamente benéfico, que é, temos um terapeuta em cada esquina hoje. Isso é bom? Muito. Mas também tem o lado ruim. Porque não... Todos são sérios? Exatamente. Todos nasceram para isso. Aí é Todos que tá. fazem isso com aquele tesão de falar, eu estou aqui porque eu quero ver essa dor ir embora. Aí você... Eu já cheguei a desafiar a dor do meu paciente, dele olhar para mim, acho que eu até te contei esse caso do ombro do meu paciente, sim, né? sim. O ombro dele foi condenado a não ter mais movimento. Ele falou para mim, meu ombro foi condenado, eu não vou mais mexer, eu já me acostumei com isso, beleza? Só quero que você tire a dor. E eu olhei para ele e falei, cara, eu te dou 4 sessões para resolver isso aí. Ele fez, brinca comigo não, moça. E eu pensei, sabe não com quem está falando. Sabe aquela coisa interna? Sabe não com quem está falando. Falei, 4 sessões. Duvido que esse braço teu não vai movimentar. Tá pensando o quê? Quem que foi o audacioso que falou que esse braço não ia mais movimentar? E voltou a movimentar. Tanto que eu te contei, né? Que ele voltou a nadar com 4 sessões. Pois é, então. Era olha nadador, só. havia sido condenado, estava mesmo com o braço travado, que é o que nós chamamos de braço ombro congelado. Né? É uma patologia que realmente a reação e a sensação que se dá é de um ombro congelado que não tem mais o movimento. A pessoa quer levantar e ele não obedece. E ele voltou a levantar, tanto que voltou a nadar. Tudo. Com 4 sessões. Eu falo que isso é um absurdo, você desafiar a doença, né? Aquilo me deu uma raiva, sabe? Uma raiva quando eu vi ele me falar que ele alguém foi em havia outra- condenado. Foi em outro lugar, não, você vai ficar assim o resto da vida. Pro resto da só sua vida. vem aqui só fazer umas Isso, massaginhas. é por aí. bem isso, né? Só para comer o dinheiro. Exatamente. E sem compromisso nenhum com a vida, né? Porque isso é ter compromisso com a vida. Eu considero, assim, o ser humano algo muito precioso. Inclusive, conversando com alguns amigos meus, eu falo, gente, uma pessoa que se considera meu inimigo, ele é um besta. Porque para mim ele é muito precioso. Não para mim, para o contexto da história, da vida, do planeta, do todo. Se ele está tentando me fazer mal, eu vou manter ele longe de mim, só. Mas eu não vou ter raiva dele. Ele é muito precioso, não tem como eu ter raiva de algo que eu sei que o universo conta com aquela pessoa, para tudo. E o cara vai né? ficar sempre naquela lá e não vai crescer. É dele, exatamente. E você havia comentado desse paciente que passou por alguém, né? Esse caso foi extremamente grave, inclusive ele é daqui. E é o caso mais grave que eu tenho aqui, né? Eu conheci ele é dentista, né? Conheci esse paciente. Esse mesmo, esse você mesmo. me falou, é. Isso. Eu conheci Agora ele num evento com o Kendi, inclusive, nós fomos num evento no Hotel Itália, né? Foi um evento maravilhoso. E eu conheci ele lá, porque eu levei vários cartões meus e foi um evento no qual eu decidi dar de presente para os diretores de escolas uma sessão de terapia. Porque o trabalho que eles fazem é lindo. Eu falei, eles merecem um presente. Eles fazem trabalhos com crianças, né? Eu já fui com esse propósito. Vou levar meu cartão, vou entregar e vou dar de presente para cada diretor uma sessão comigo. E aí ele não era diretor, mas ele era irmão de um dos diretores. E aí eu vi ali ele para lá e para cá, para lá e para cá, e me chamou demais a atenção ele. Demais. Sabe quando você foca? Eu falei, Você já tem aquela sensibilidade. Exatamente, um feeling para... Eu capto. E eu capto com tanta facilidade que às vezes a pessoa está conversando comigo, eu faço assim. É automático, a pessoa faz... O que foi? Eu falei, não sei, alguma coisa aqui está me chamando a atenção. Ela fala, eu estou com dor de cabeça. Me chama a atenção, parece que tem uma energia que me chama. Né?
Ele falou, por isso que eu estou sentindo alguma coisa aqui nessa região. E não tem nada ali, mas eu estou sentindo. E aí aquela pessoa me chamou muita atenção. Um homem novo. E aí eu parei perto dele e começamos a conversar. E eu entreguei um cartão para ele e falei, olha, eu sou a fulana de tal, eu estou dando de presente para todos os diretores e eu decidi dar de presente para você também. Aí ele fez, você não vai fazer isso comigo? Você vai me dar de presente? Eu falei, vou. Eu dei para fulano, para ciclano, todo mundo. Não acreditam, né? Que tem pessoas, né, solidárias. Acostumado com a secura de todo mundo, né? Pois é. Do planeta, pelo menos a grande maioria. Pois é. E aí ele veio fazer essa sessão, a de presente, né? E ele falou só que lá nesse dia ele falou assim, olha, eu tenho um histórico muito sério, muito grave, eu sofri um pequeno acidente e eu tenho hoje uma sequela muito grande. Eu falei, tá bom, você me conta isso com calma. E aí ele veio para a sessão e qual foi o caso dele? Ele estava na escola brincando, eu vou contar assim meio que por cima, cheio de detalhes, né? Mas ele estava numa gincana de pais e filhos na escola. E ele brincando na cama elástica com a filha. Ele foi pular na cama elástica, ele desequilibrou e caiu. Só que nisso que ele caiu por cima da própria cabeça, caiu de mau jeito, né? Aquelas cambalhotas da vida, né? E todo mundo que é adulto ali percebeu que aquilo foi grave. Mas ele ficou assim lá meio, né, machucado, se levantou meio tonto. Uhum. As crianças começaram a bater palma porque acharam bonito. Brincadeira. Brincadeira, né? Do tio, né? Né? E ele disse que ver as crianças batendo palma e fazendo, tio, que legal, fez ele pensar, não, eu vou fingir então que tá tudo bem para não assustar as crianças, né? E aí os pais já foram para cima. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Nossa, foi feio esse negócio. E ele, não, tá tudo bem. Eu sei que passou poucos dias, 2 ou 3, ele começou a sentir dormências, né, que foram descendo. Ombro, braço, antebraço, mãos. Ficou dormindo. Começou a adormecer. Começou a tomar conta, uma dormência. Só de ele falar isso, eu já sei tudo o que aconteceu. Eu falei, tá, já sei tudo o que aconteceu na sua cervical. E aí, tudo bem, ele foi trabalhar, porque ele é dentista. E aí, eu acho que ele foi no médico nesse meio, alguma coisa assim. Eu sei que um amigo estava com ele poucos dias após, 3 dias após, no máximo, e falou, olha, tem um quiropraxista aqui dentro, no shopping. E o cara é o fenomenal da história. Vamos lá que você vai fazer uma consulta. Ele vai colocar isso no lugar. E ele foi. Só de ele falar pra mim que ele foi, eu já tremi toda, que eu falei, se o cara se atreveu a estalar o pescoço dele, depois de ele ter caído e ele relatar que ele caiu por cima do pescoço e o cara está lá, não, ele não vai. Né? Eu pensei, ele não vai falar isso pra mim, não vai falar isso. Provavelmente o cara olhou e falou, não vou pôr a mão. Porque é o que qualquer pessoa em sã consciência faria, né? Mas não, ele disse que ele foi, contou tudo o que aconteceu e o rapaz estalou o pescoço dele. E ele falou que a dor... Já estava instalado, não, já estava instalado, estrangulado, quebrado, trincado. Misericórdia. Já estava tudo. O que o cara fez? Pá, estalou o pescoço dele. Fez toda a quiropraxia e ele falou que estalou o corpo inteiro. E ele levantou da maca. E a dor que ele sentiu foi tão insuportável que ele já sentou no chão. E dali ele não levantou mais, ele já foi socorrido. E o que deu isso? UTI e cirurgia. Quando ele acordou da cirurgia, que aconteceu tudo, né? Todo o processo que foi bem problemático, que ele foi ter noção da gravidade do que tinha acontecido com ele. Então, o que eu falo para o meu aluno? O que nós temos que respeitar numa coluna? A junção, que é uma vértebra, uma almofada, uma vértebra, uma almofada. Algumas patologias vão dar na almofada, que é o disco intravertebral. Hérnia dá no disco. Artrose dá na vértebra, que é osso. Bico de papagaio dá na vértebra, que é osso. A dele tinha trincado uma vértebra. Conforme o cara virou, estalou na agressividade, porque é um movimento agressivo, né? Pá! Todo mundo vê na internet isso aí acontecendo, né? O disco saiu do lugar, se movimentou, saiu do lugar e virou. Meu Deus! Conforme ele virou, ele literalmente se locomoveu, né? Saindo mesmo da junção, que seria ali toda alinhadinha. Empurrou vários nervos. Enfim, foi uma tragédia grega. Quebrou o cara de vez. Quebrou o cara de vez. A cirurgia que ele fez foi tirar um pedaço de osso do quadril para fazer enxerto naquela vértebra, para não tirar a vértebra inteira, ainda fazer uma possível cirurgia mais agressiva ainda. Que loucura, quer dizer, ele não precisava nada disso. Não precisava nada disso, né? Se tivesse sido socorrido, não tivesse feito o estalo, que é o perigo daquilo, né?
Não é o perigo daquilo. Aquilo bem feito, isso aqui não é perigo. Sim. Né? Mas ela mal feita é um perigo, todo mundo sabe disso. Como qualquer outra técnica. E, enfim, ele ficou com sequelas nas pernas, no braço, na mão. Meu Deus. Então, hoje ele vem aqui para poder... Inclusive, ele vai vir segunda-feira, né? Toda segunda o atendimento dele. Ele vem para restabelecer esse quadro. Ele está com uma cirurgia muito grande, pinos, né? Na cervical inteira. Mas isso aí deixou sequelas para ele. Que se poderia dizer que pro resto da vida. Eu falo que vai ser surpreendente o que a gente vai ver dia após dia do que vai acontecer desse resultado com a acupuntura. Se ele tivesse vindo aqui, antes de ter ido lá, não teria acontecido nada Com disso, certeza né? não. Né? Até se ele tivesse ido num quiroprata, que tivesse um nível de Sério? responsabilidade, que não estalasse o pescoço dele, mas só alongasse, não ia dar prejuízo nesse nível, né? Porque se só puxasse o pescoço para dar aquela alongadinha, eu já nem faria isso, né? Eu, Maria Rogênia, ele me contando do tombo, eu ia falar, não põe uma mão, vai no hospital, faz um exame, um raio-x, traz para eu ver. Porque a gente não sabe o que aconteceu, como é que eu vou pôr mão? Não Pois é. É como uma pessoa que cai da laje. Já ligaram para mim que um tio caiu da laje de 7 metros, posso levar ele aí? Eu falei, não, chama o SAMU. Tirar É uma só chapa, isso, ver alguma coisa, né? tem que chamar um SAMU, tem que socorrer, tem que fazer raio-x do corpo inteiro. Mas aí é que tá, você vê. Posso levar ele aí? É a credibilidade do com seu certeza. trabalho. Com certeza. Porque provavelmente foi alguém que você já fez algum trabalho Não, e a sim. pessoa já... O sobrinho que me ligou era meu paciente. Então, né? aí. Então, posso levar meu tio aí, porque já era meu O homem paciente. caiu lá de cima, já quer Você- levar. Exatamente. Não dá, né? Pensa que loucura, né? Então, a gente tem um nível de senso. Não vai trazer. Chama o SAMU. Leva, faz exame, depois você me liga, fala como que ele está. Tanto que ele estava inteiro, não tinha quebrado nenhum osso, estava só com dor muscular evidente, né? Porque foi uma queda muito grande. E aí trouxeram ele. Aí Sim, foi outro procedimento. Porque né? vai que acontece alguma coisa, responsabilidade... Com certeza, total, né? No caso desse paciente, se ele tivesse me ligado, olha, eu caí num tombo em cima do pescoço, posso ir aí? Não, não pode. Vai no hospital, Vai no tira a hospital, chapa, faz vê uma o que é, chapa, né? exatamente. Só depois disso que eu posso pôr a mão em você. Porque tem coisas que são lógicas, né? Não, e você não sabe nem o que é. Você vai lá Exatamente. fazer alguma exatamente. coisa que pode piorar, como foi feito. Isso mesmo. A quiropraxia em si, eu já só aplico no paciente que me mostra a exame. É claro que tem paciente que, tipo, tem 20 anos, 25. É lógico que ele não tem artrose. Sim. É lógico. Então, se ele está com uma dorzinha, eu dou uma esticadinha. Já fez algum exame? Fiz. Quando? Uns 6 meses atrás. Deu alguma coisa? Não. Então, vamos instalar. Deixa eu te perguntar um negócio que até já me falaram. Às vezes as pessoas ficam dormente aqui. O que é isso? Então, toda dormência, não vou dizer toda, porque sempre o corpo nos surpreende, Sim. né? Mas a grande maioria dos casos de dormência, do nada começou a adormecer, está vindo da coluna. A coluna, ela tem uma junção de fiação muito grande, né? Então, vamos imaginar assim, o cérebro com um monte de fios saindo de dentro dele, passando pelo conduíte. A coluna é o conduíte. Então, ele passa por dentro e por fora. E ele vai jogando essas fiações para os ombros, cotovelo, mão. Tudo tem conexão com a coluna e com o cérebro. Tudo que eu fizer aqui, ó, meu cérebro está comandando e através da minha coluna eu estou recebendo essa informação. Então, a dormência sempre vai ser por um estrangulamento de algum nervo, entendeu? A pessoa pode ter uma hérnia, por exemplo, um caso. Vai ter uma hérnia, a hérnia é quando o disco intravertebral, que é uma almofada, né? A almofada gelatinosa, né? Resistente, mas molinha, que protege uma vértebra da outra. Ela é pressionada pelo peso das vértebras, estrangula, virando uma... Vamos imaginar um babalu? Sabe quando a gente morde o babalu, Sim, né? sim. Vira aquilo ali que é uma hérnia. Então, a hérnia ela vai dar no disco. Essa hérnia, aumentando, crescendo, ela começa a pressionar fiações que estão passando em volta dessa coluna. É a partir daí que começam várias reações, e principalmente pontas de dedos. A ponta do dedo está adormecendo, A mão, assim, a às mão está vindo de algum nervo pinçado na cervical, batata. Pernas, a mesma coisa, o nervo ciático, que é o principal, que sai da coluna, né? Ele sai da lombar,
vai por dentro do glúteo, passa bem no meio do glúteo e vai revestindo as nossas pernas inteiras até chegar no calcanhar. Isso foi um amigo meu que mandou perguntar, porque então. ele tá com esse problema. Aí eu falei para ele que eu ia vir aqui e tal. Ele falou, pergunta para ela o que é. Então, inclusive, o nervo ciático, né, ele é o nervo mais grosso do nosso corpo. Ele tem uma grossura de mais ou menos esse meu dedo aqui. Né? Então, por isso que quando o ciático trava, a pessoa sente muita dor, porque ele é muito espesso, né? E ele vem numa ramificação muito grande pelas nossas pernas. Então, é como se ele abraçasse, como se fosse uma árvore abraçando. O nervo principal está lá atrás, ele inflama, e aí toda a ramificação dele pode responder. Vem aquele monte de mão abraçando nossas pernas. É muito normal a pessoa ter uma dor aqui, ó, uma dorzinha chata, e ser o ciático. Ele está inflamado lá atrás, mas o ramo aqui está inflamado. Quer dizer, aí isso pode é uma dar coisa, dor. uma coisa fácil até de curar, né? Ou não? Sim, nervo ciático sim. Nervo ciático é destravar e desinflamar. Essas dormências é fácil, né? Sim. Não é aquela coisa. Não. Tirando casos de vértebra que quebrou, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa tomou um tombo e não deu importância. Naquele tombo, ela trincou uma vértebra, mas ela não deu importância. Porque não tem pessoa que cai e não vai no hospital. Né? Se estrupia. Não vou no médico, não, porque eu estou bem, vou tomar um anti-inflamatório. Às vezes aconteceu um dano grave lá e ela não sabe. Então, se foi um dano grave, por isso a importância de fazer o exame. Né? Às vezes o paciente vem para mim e não traz nenhum exame. Então, eu faço o que é seguro. Sim. Eu penso que é seguro fazer, já que ele não tem um exame para me comprovar. Que tem vários métodos seguros para você fazer que não vai prejudicar. Sim, claro, né? Claro, seja o que for. Pode ser uma trinca ali. Método extremamente seguro, mesmo que a pessoa tenha uma trinca e não sabe. Agulha. É uma coisa simples, às coisa vezes, simples. Colocar uma agulha. Agulha e aquecer, entendeu? Mas vai fazer exame, por favor, e traz para mim o mais rápido possível. Agora, você estava me falando que tem a diferença da agulha que você faz com uma agulha de injeção, porque tem medo, sim, né? As pessoas tendem, né? O cérebro já associa a acupuntura com injeção. Eu tenho pavor de injeção. Bom, eu confesso, eu não suporto injeção. Eu tomo se precisar. Mas falar, pode dar uma injeção em mim. Não, por favor, não, evite. Da injeção para tirar, eu nem olho. Então, eu até olho, sabe? Mas eu acho dolorido. É dolorido. É totalmente diferente de uma agulha de acupuntura, que é feita com uma forma, com uma ponta muito fininha. Né? Ela é muito fina. Então, o que acontece? É colocada muito rápido. O cérebro não tem tempo de entender que a pele foi rompida. Não dá dor. Entendeu a diferença? Você coloca, bati, entrou. É diferente do cara. É diferente, né? Se eu pegar uma agulha de acupuntura, eu vir aqui em você e eu fizer assim... Nem vou sentir, né? Não, você vai sentir, porque eu estou fazendo de uma forma manual, dolorida. Mas nós temos um mandrilzinho que a gente coloca lá dentro do mandril, vem aqui, O seu cérebro nem associa, nem entende o que aconteceu. Por isso que é indolor. Né? Agora, o corpo reage na dor à acupuntura se o ponto estiver muito inflamado. No método auricular, por exemplo, se você está com uma gastrite, naturalmente, quando eu colocar a agulhinha do estômago, você vai sentir. Mas não é uma dor, você sentiu. Eu sempre falo de 0 a 10, quanto doeu? 2. Deu 2, beleza. Você só sentiu a perfuração. E tem umas que de 0 a 10, nada. E essa de 0 a 10, nada. E essa de 0 a 10, 4. E aí a gente vai avaliando qual órgão, também é uma forma de diagnóstico já. Você vai avaliando qual órgão que está mais sensível à perfuração. Se está sensível, é porque ele tem alguma coisa. Ou ele vai ter uma pequena inflamação, ou ele está com o fluxo de sangue dele extremamente baixo, ou ele está com uma gordura. Às vezes a pessoa nem sabe, claro, né? Que não sabe. Imagina, a pessoa não sabe de nada sobre si próprio. Né? Inclusive a acupuntura, ela revela essas coisas ocultas. Que legal. Ela revela demais. Já começa a gente fazendo o exame físico, né? Que a gente olha olhos, língua, mãos, face, vê a forma da coluna, o ombro está mais baixo para a direita, para a esquerda, quadril está mais baixo. A gente vai já fazendo todo um diagnóstico nisso daí. Depois nós começamos a inserir as agulhas. Inseriu, doeu o estômago? Já? Tá, estômago está precisando de ajuda. Fizemos todo o tratamento, tirou a agulhinha, sangrou? Aí é fatal, é sinal de que o órgão estava mesmo reclamando. Tipo, eu precisava de você aqui, dona agulha. Quer dizer, tem todos os sinais tem ali, tudo né? Isso lá por cima. O corpo não deixa escondido. Eu sempre falo isso. Corpo não deixa escondido. O que tiver oculto, vem.
Que coisa. É muito interessante. Por isso que as pessoas, quando vêm aqui, saem numa primeira sessão. E se não sai numa primeira, segunda, Sim, terceira ou quarta, não é aquelas cada caso sessões um caso. longas, Exatamente. né? Não é. Eu tenho pacientes que estão comigo há 15 anos. Por quê? Sarou da coluna, fez o ombro. Depois caiu, machucou o joelho. Aí ficou um tempo sem fazer. Aí um dia teve uma crise de rinite. Aí voltou. Aí depois de um tempo quebrou o dedinho. E assim vai. E vai né? vindo, Os 15 anos que ele está comigo é nesse sentido. Porque ele sabe aonde vem, exatamente. Né? Porque até os casos mais graves, eu tenho uma paciente que está chegando em São Paulo entre hoje e amanhã. Ela é muito conhecida no Brasil, ela trabalha com o presidente e ela é minha paciente há mais ou menos 12 anos, presidente da República. Aí, ó. Uma anja, uma mulher e tanto. E ela está chegando agora em São Paulo, porque amanhã é aniversário dela, inclusive eu vou no aniversário dela. E ela trata comigo há uns 12 anos, 14, por aí já. Que bacana. E ela é uma pessoa que a saúde dela já foi condenada demais também, sabe? Coluna inteira condenada pelos médicos. Vamos operar a coluna, vamos operar os dois ombros. São tudo doido para operar. É, você exatamente. ir lá operar. Exatamente. Vamos operar os dois joelhos, os dois ombros. Ela não opera. Tudo ela vai para mim. E chegou um ponto assim de os próprios médicos dela sempre falar: volta para sua loira. Volta para sua loira, porque só ela mantém você de pé. E o resultado dela é impressionante. Ela vem de Brasília a cada 2 meses, faz 2, 3 sessões, revê a família, volta para Brasília. Muito gostoso a gente ver Bacana isso. isso, né? Você vê, é a confiança das pessoas no seu tratamento. Porque ela trabalha sério, ela faz com amor, ela faz com muito carinho. Faço mesmo. Eu falo que a minha existência, a partir do momento que eu descobri a cura minha, né? Que é a minha prioridade, sempre foi. Eu fui uma pessoa muito traumatizada por muitos episódios horríveis que eu passei na minha vida. Então eu tinha um nível de dor na minha alma muito grande. A partir do momento que eu fiz muita terapia e eu me curei, meio que até que eu deixei de ser a prioridade, porque eu já não tenho mais tanto o que fazer. Eu estou vivendo, sendo feliz. Isso é maravilhoso, né? Vivendo, sendo feliz e cuidando das pessoas. Gente, eu conheci ela, essa mulher é um alto astral, assim, maravilhoso. Eu vim aqui conhecer o instituto dela aqui, até estava tendo uma festinha. Isso aqui, mesmo, né? Foi bem no dia do meu aniversário, né? Dia do aniversário dela, tinha bolo, tinha salgadinho. Comemoramos aqui com todo mundo. O cara do câmera ficou olhando para mim e falou: esse Volpe não presta. Não, Foi mesmo, e o astral especial. dela, maravilhoso. Eu falei: não, nós vamos contar um pouco da sua história. Agora, deixa eu te perguntar. Dica. Antes de tudo isso, o que você fazia? Antes de tudo isso aparecer na sua vida para você fazer isso aí? Então, eu casei muito cedo. Eu casei com 17 anos. Casei virgem, né? Aquele tempo que todo mundo casava virgem, com o primeiro amor, né? Então eu fui daquela época. Casei com 17 aninhos, muito menina, né? Tive uma infância sofrida normal. Nunca fui de ser espancada pelos meus pais. Minha mãe é um amor na minha vida, falecida. Meu pai é um amor na minha vida, é vivo. Mas eu tive aquela infância sofrida de sofrimento mesmo, né? De necessidades, essas coisas todas. Casei aos 17 anos, com aquele sonho de princesa de que você vai ser feliz. E aí você não é. Porque encarar a vida é outra coisa, né? São 2 pessoas com muitas dificuldades emocionais que se unem num casamento e vão ter filhos e bababá. Então eu fui viver isso. Eu fui viver um casamento porque eu literalmente fui... Eu amei ser mãe, ser esposa e ser dona de casa. Eu amei isso. Eu tinha estudado, tinha acabado meus estudos e fui casar, né? Não tinha feito faculdade, não tinha feito nada. Na verdade, eu decidi parar tudo para casar. Era meu sonho, sabe? Casar, ter uma casa. É bem aquela coisa. Para. Exatamente, para. E aí você vai viver isso. Foi isso que eu vivi. Um casamento, com todas as dificuldades dele, com todas as dores que ele proporciona. Foi uma história muito dolorosa que terminou em divórcio. Só que antes do divórcio, eu já comecei a ter os primeiros insídios de depressão. Mas a minha depressão foi muito profunda, muito. Foi quando eu cheguei num nível de depressão que eu já não levantava mais. Meu Deus. E aí os amigos em volta começaram a aconselhar o meu então marido, né? Até porque eu não tive mais nenhum depois dele, eu estou solteira até hoje. E aconselhar a me levantar, tentando me ajudar a fazer alguma coisa, porque senão eu ia morrer.
Eu lembro disso. Você ia ficar no fundo de uma cama lá, exatamente. até- Eu lembro de amigos falando, olha, você vai perder ela, ela vai morrer. A depressão dela está muito profunda. Vê se ela não quer estudar, tenta convencer ela. E aí eu lembro dele conversando comigo se eu queria estudar. E eu fiz, vou estudar. E aí comecei a pesquisar o que eu faria. E eu lembro que eu comecei a procurar centros técnicos na região que dessem aulas de parte estética. Eu gostava disso, né? Eu sempre fui muito vaidosa. Então eu falei, vou fazer um curso de limpeza de pele, uma sobrancelha, um designer. E aí eu comecei a estudar. Só que eu gostei tanto que eu não quis parar mais. Aquilo era o meu refúgio, olha. né? Até então eu era só dona de casa. Sempre me virei fazendo alguma coisa, decoração para festa. Já ajudei meu ex-marido em partes de filmagem de festa também. Ele trabalhava com filmagem, eu trabalhava na edição dos vídeos. Essas coisinhas, sempre sendo Ela é da nossa da área, tá vendo? da nossa área, hein? E aí, naquela época do DVD ainda, né? E aí foi. Quando eu comecei a estudar, logo eu fui recebendo propostas de amigas. Já que você está fazendo o curso, vem trabalhar no meu salão de cabeleireiro, né? E aí foi aí que eu ingressei. Legal. Fui começando. Até que uma das escolas, eu já estava matriculada em 8 escolas. Que eu sou a doente por tudo, né? Tudo que eu quero é intenso. Leão, né? Intenso em tudo que faz. Aí eu já era... 2 leões. 2, né? 2 leões aqui. Tá vendo? É, isso mesmo. Eu já era matriculada em 8 escolas, quando uma delas me ligou falando que esse Walter Rodrigues Lara Filho ia dar um curso de reflexologia. Só que eu não estava trabalhando, eu só estudava. Eu não queria nem trabalhar, eu queria estudar. Eu queria sair da cama, entendeu? Eu queria ocupar meu tempo. Movimento, Um né? movimento. Você queria um movimento, Exatamente. né? E eu lembro que eu falei para eles, olha, esse curso é muito caro, eu nem sei quem é esse cara, nunca ouvi falar dele, não sei se eu vou fazer não. E ela falou, Maria, eu te conheço, faz o curso que você vai gostar. Eu fiz, tá bom, põe meu nome. Pronto. No dia que eu fui, na primeira aula, que eu conheci o Walter, que eu fiz a primeira aula, eu já chamei ele no canto. Eu já falei, se eu contratar você para dar aula só para mim, você dá? Porque eu vi o movimento da turma. Eu era muito à frente aqui, no sentido de captar. Quer dizer, você ia ultrapassar toda aquela turma que estava lá e o pessoal... Não, só do desenrolar de uma aula de 5 horas, eu fiz 1000 perguntas para o professor. Aí eu comecei a ver que tinha alguma coisa diferente em mim, sabe? Eu falei, não. E ele parava tudo para me responder. Aí aquilo me incomodou. Eu falei, vou contratar ele para dar aula só para mim, eu não atrapalho ninguém, ninguém me atrapalha e eu vou no meu tempo. Aí. E foi isso que eu fiz, e deu super certo. Eu devo ter feito uma média de 8 cursos com o Walter, que daí eu ingressei mesmo, acupuntura, ventosa, moxa e Aí chip. já. Foi. Fechamos em São Bernardo, eu estudei com ele uma média de 3 anos, mais ou menos. Era pegando certificado e já emendando com outro curso. Eu não parei. Até que ele recebeu a proposta de ir para o México, e realmente ele foi. Quando ele voltou, ele me deu o curso de cantanaquense. Nós combinamos, né, a distância, e o meu certificado de cantanaquense é internacional, que ele já foi chique! já foi na fase dele no México, né? Estudamos tudo online, depois ele veio, fizemos todas as provas e ele já me deu o certificado. Beleza. E aí logo depois, já comecei a dar aula. Foi a partir daí que eu entrei nessa área. Até então, eu fui ser mesmo dona de casa. Deixa aonde que você atende, quando... Você atende aqui na Líbero Badaró de quando a quando? Então, aqui na Líbero Badaró, eu atendo de segunda e quinta, né? Hoje eu estou aqui, Líbero Badaró, número 92. É legal chamar no WhatsApp para fazer o agendamento, né? O telefone é 911 987 12 2395. É o nosso número. Aparecendo aqui embaixo. Isso. É o nosso número de contato para trabalho. Então eu atendo aqui de segunda e quinta, porque os demais dias eu atendo no Jardim Sapopemba, né? Aqui nós estamos em fase de divulgação. Temos já vários pacientes fixos, então por isso viemos 2 dias e dividimos os pacientes para esses 2 dias. No outro, Jardim Sapopemba, Rua Manuel Quirino de Matos, número 1189. O mesmo WhatsApp? O mesmo WhatsApp. É perto do metrô Sapopemba? Não, lá é pertinho do Hospital Sapopemba. Eu estou ao lado do hospital. Hospital Sapopemba. A 1 minuto da Avenida Sapopemba e a 2 minutos do monotrilho, né, Sapopemba? Pertíssimo. Pertíssimo. Muito bem localizado, inclusive. O espaço é 100% decorado com a cultura oriental, é a coisa mais linda. Todo mundo que entra fica completamente apaixonado. E como eu tenho muito paciente oriental, né, eles falam, olha, estar aqui é estar em casa.
Porque para onde você vira, tem um Monte Fuji, tem uma geisha, tem um samurai, tem uma espada, tem uma cerejeira cor-de-rosa. É uma coisa assim, fora do normal, de tão gostoso. Bacana. Você quer deixar uma mensagem para eles? Olha, o que eu posso dizer hoje para o mundo, para o planeta? Busquem a cura de cada um de vocês, de qualquer forma. As técnicas são imensas, a quantidade de técnicas hoje para cura emocional e física ela é imensa. Não existe nada mais precioso do que você se sentir bem com você mesmo, mentalmente e fisicamente. Legal. Vamos conhecer o teu espaço, aonde você faz os atendimentos? Vamos Com lá? certeza, dá uma Você explica olhadinha. um pouquinho lá como é que funciona tudo. Sem dúvida. Tá bom? Vamos lá? Vamos. Aqui é o espaço onde que você atende os seus clientes, né? Isso mesmo, aqui é uma das salas, né? Tá. Essa salinha nós estamos em fase de decoração. Usamos ela pouco, usamos mais ao lado. Quando temos 2 atendimentos simultâneos, aí colocamos um paciente aqui, o outro na outra maca. Todos os atendimentos são feitos com cromoterapia, que é onde nós jogamos as luzes em cima do paciente, né, que ajuda também nos processos anti-inflamatórios, e as musiquinhas de fundo, que são de lei, né? de lei. Extremamente relaxante, leva a pessoa a um sono profundo, e aí nós vamos inserindo as agulhas, fazendo as massagens, ativando os pontos, colocando ventosa e tudo mais. Legal. O meu câmera aí falou que é botar agulha em cima de mim. Nossa, eu amo pessoas que amam agulha, sabe? Quando ela não limita a quantidade de agulha para você. Você vai lá, você Isso. vai enfiar agulha em você. Aí, tipo assim, vou abrir 10 pacotinhos só para ele. Meu Deus. Vamos se cuidar. É isso aí. E essa aqui é a sala número 2, né? Isso, essa é a nossa Que você segunda falou. salinha. Você falou, né? Isso mesmo, essa aqui é a nossa segunda salinha. Nela nós já instalamos a cromoterapia. Estamos em fase de decoração também. Começamos já a colocar as geishas e os samurais por ali. E, na verdade, as nossas salas de atendimento, elas são padronizadas, né? Cada sala é um jardim japonês. Oh, que legal. Então, nós vamos mais para frente colocar grama artificial, entrar com as plantas penduradas, os letreiros em japonês. E toda sala minha de atendimento tem que ter uma imagem do Monte Fuji, que é a paixão da minha vida, é o Monte Fuji. Agora, ela estava me mostrando essa ventosa. Pois é. Mas como que funciona isso aí? Então, a ventosa é um copo, né? Nós trabalhamos com revólver ou bomba. Só puxar aqui. Faz aqui. Segura aqui pra mim. Peraí. Ó, ela vai fazer, ó. Né? Esse seria o esquema. Coloca-se na pele primeiro. Está feita a sua vontade? Depois sugamos. E deixamos ali um período conforme a necessidade do tratamento. Isso aqui Pode é só uma durar- demonstração, porque isso é uma nas demonstração, costas, né? Isso. Pode durar de 3, 5, 10, 15, 25, até 1 hora o tratamento. Uma ventosa no mesmo local. A ventosa fica. Fica, todo esse tempo? fica esse tempo. Legal. Eu determino o tempo conforme a necessidade. Coluna, como são vértebras que nós temos que puxar, por exemplo, uma escoliose, né, que é o desvio da coluna para o lado. Ele forma um C ou um S. Nós colocamos a ventosa para que a vértebra seja puxada para o lugar. Então, nós vamos trazendo novamente o que está fora da linhagem, né, do alinhamento, e vamos recolocando a coluna novamente no lugar. Aí é necessário uma média de 50 minutos no mínimo com a ventosa. Legal, então. Minha querida, obrigado por essa Eu que entrevista. agradeço Foi muito. super legal. Eu que tá? agradeço. E você que queira fazer uma acupuntura com uma pessoa séria e que faz com muito carinho, muito amor e muita dedicação, telefone, o WhatsApp vai estar aparecendo aí na sua telinha. Manda o WhatsApp para ela, ela vai resolver o teu problema. Com certeza. Tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo.